Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública híbrida da Comissão Permanente de Trabalho e Emprego, com o objetivo de discutir as condições de trabalho dos servidores não docentes da educação municipal. A Comissão Permanente está assim constituída: vereador William Siri, presidente; vereador Dr. Carlos Eduardo, vice-presidente; e vereador Marcelo Ará. A audiência pública conta com as seguintes presenças: vereador William Siri, presente; vereador Dr. Carlos Eduardo; e agora vereador Marcelo Ará. Presente. Obrigado, presidente. Presidente, bom dia, presidente Siri. Me perdoe a demora e conte comigo. Parabéns pela condução, pela incrível condução em nossa comissão. Condução e dedicação também que está tendo a essa comissão. Obrigado, vereador. Te agradeço, meu irmão. A mesa sim está constituída. Vereador William Siri, presidente. Excelentíssimo vereador Marcelo Ará, subsecretário da Subsecretaria Executiva da SMA, Antuane Azevedo Lousão. Senhora Cristiane de Souza Rodrigues, representante do setorial de funcionários do CEP. Também gostaria de registrar a presença da vereadora Thaís Ferreira, ainda a senhora Samanta Guedes, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação; senhora Sabrina Damasceno, diretora da Regional 3, CEP; senhora Carla Cristina Cruz, representando o movimento Convoca PAEI de 2019; senhor Franklin Rodrigues de Souza, representando o agente de educadores; senhora Anália Timóteo de Gomes, representando as cozinheiras escolares; senhora Cristina Maria Basílio da Silva, representando os servidores elementares; e senhora Flaviane Sarmento Bezerra, representante os AEEs. Bom, antes de passar ao subsecretário, a Cristiane, queria falar aqui, abrindo essa sessão, falando que essa audiência não é para excluir os professores, mas sim para colocar luz a profissionais importantíssimos no ensino e aprendizado dos alunos e para o bom funcionamento das escolas. Falar sobre as condições de trabalho é fundamental, né, dentro da Secretaria de Educação, porque isso está diretamente linkado ao melhor serviço para a população, e que a gente sabe, e que nós batalhamos aqui, é para um serviço que tenha na sua 100%, né, da escola como um todo, a gente preza por um serviço público com servidores. Eu queria falar sobre o déficit dos profissionais e da terceirização que nós estamos vivendo, para começar, no serviço público e principalmente na Secretaria de Educação. Alguns levantamentos nós fizemos aqui, eu queria separar. Queria começar pelas cozinheiras que já estão há mais de uma década sem nenhum concurso público, cozinheiras que não têm até hoje, subsecretário, não recebem um direito de insalubridade. Há anos que já estão exigindo isso e pedindo, é direito delas, e até hoje não tem essa possibilidade. E também a gente vive num momento que, como eu falei antes, há décadas sem essas pessoas, sem ter concurso público para as cozinheiras. E assim também, que é uma lei, eu queria falar aqui dos agentes de apoio à educação especial, há uma lei do próprio governo do Eduardo Paes, que a lei coloca e cria o cargo, né, e com a possibilidade de 3.000 vagas
para agentes de apoio à educação especial. E a realidade que nós temos hoje são 1.610 profissionais na rede. E aí, quando a gente pede para que tenha concurso público, a secretaria convoca 700, que não são servidores, 700 agentes de apoio à educação especial, porém de forma provisória, e não faz o concurso público. Isso é um absurdo, porque é uma preocupação nossa nessa casa, não só na educação, mas a gente vê que isso é uma lógica da prefeitura, da gestão Eduardo Paes, é uma lógica neoliberal de terceirização e privatização dos espaços, né, e das secretarias. E a mesma relação também a gente vê nos agentes educadores, que há uma lei que foi criada pelo próprio Eduardo Paes também, que deveria ter 3.000 agentes de educador, só que só tem somente 2.211 servidores. Sendo que já há uma possibilidade, porque teve concurso para agentes, e até hoje não foram chamados esses agentes educadores. E é fundamental, porque são pessoas que, eu me lembro, metade da minha formação foi na escola pública. E eu lembro nos colégios Amazonas, que eu estudei lá em Campo Grande, a valorização e a importância dos servidores, porque eu fiquei só no colégio Amazonas 3 anos, e eu conhecia nome por nome desses agentes educadores, e isso é fundamental, porque a gente gera respeito por eles e por elas, a gente gera uma aproximação que vive uma família mesmo, né, naquela comunidade escolar. E a gente vê que essa precarização do trabalho e essa volatilidade, onde querem terceirizar, né, toda a educação, isso é um grande problema, e isso faz com que esses alunos não tenham, né, na sua complexidade, que tem uma escola, mas um serviço público de qualidade. E assim são os outros também, a gente vê também secretários escolares que recebem menos que um salário mínimo, gente. Isso é um absurdo, subsecretário. Isso é o mínimo que esses secretários escolares, por exemplo, que estão ali para auxiliar também os alunos da escola, e não estão tendo também concursos, e nós precisamos que tenhamos concursos. E nessa mesma lógica de precarização, a gente vê a falta da recomposição salarial, que dificulta ainda mais, né, e piora a condição de trabalho do serviço público da educação. Uma recomposição salarial que foi de 5,35 e que deveria ser a inflação acumulada de 25%, e o que o prefeito Eduardo Paes tinha falado que ia recompor, e não foi uma realidade. Então essas são as nossas preocupações aqui. Da mesmo modo, é o reajuste do Vale Alimentação, que já está também há décadas sem ser ajustado. A gente vê quem trabalha 40 horas está recebendo R$12 por dia. Como é que come com R$12 por dia? Não come. Porque a inflação, a gente vê nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, acumulado de 25%, e um vale-refeição congelado de R$12, não tem como nem fazer compra com isso, basicamente, para 10 dias no máximo, com R$264, e olhe lá se 10 dias contempla. Então, essas são as nossas preocupações aqui iniciais, e muito preocupado para essa gestão que o Eduardo Paes está fazendo em todas as secretarias, que é uma gestão privatista, neoliberal, que a gente não aguenta mais isso, e como comissão de trabalho, e como presidente dessa comissão, nós lutaremos por condições dignas para cada trabalhador e trabalhadora, e também lutaremos pelo serviço público, para a convocação de quem tem que ser convocado, e mais concursos públicos na Secretaria de Educação. E aqui, secretário, eu vou deixar alguns questionamentos diretos, antes de abrir para cada uma aqui. E a minha primeira pergunta é o seguinte: se existe alguma estratégia para a criação de novos concursos para a diminuição do déficit de profissionais na rede, especialmente nos cargos que elencamos aqui nessa audiência.
E aí que eu vou falando. As secretarias, aí a segunda pergunta, se as secretarias têm alguma previsão para o reajuste de vale alimentação e refeição. A terceira pergunta é, há previsão para a recomposição salarial dos servidores que considera a despesa acumulada nos últimos anos por conta da inflação? E uma pergunta mais específica para a gente de apoio à educação especial. Se a SME possui alguma estratégia que solucione de maneira definitiva o déficit desses profissionais da rede, que deveriam ser no mínimo 3.000 agentes de educação especial. A pergunta direta é, vai ter novos concursos? Ou só vai ser mesmo terceirizados e, enfim. Sobre as cozinheiras também, se há previsão para que as merendeiras da SME possam ser instituídas como cozinheiras escolares. Lembrando que a Lei 7.111 de 2021 já foi sancionada. Se há previsão para o pagamento de adicional de salubridade também, para essas servidoras que passam o dia pegando peso em cozinhas com altas temperaturas. Sobre servidores elementares. A SME possui alguma intenção de incluir esses servidores no plano de cargos e carreiras da educação? Sobre agentes educadores. Existe alguma intenção para a mudança de quadro de agentes educadores, de quadro de apoio para o técnico? Lembrando que o concurso de formação continuada é previsto no Plano Municipal de Educação e depende dessa mudança de quadro. Essas são as perguntas e acho que nós vamos passar aqui para outros inscritos. Aí depois eu acho que o subsecretário pode responder em bloco, pode ser assim? Enfim, antes o senhor quer falar alguma coisa? Quer abrir? Não, tá. Qual que é aí? Foi. Não, então o senhor pode abrir, pode fazer uma explanação inicial, depois as pessoas fazem as outras perguntas. Pode ser? Show. Aí foi, ó. Ó. 4 foi aqui. Não. Bom dia, presidente, vereador Rui Nassiri, excelentíssimo senhor vereador Carlos Eduardo, excelentíssimo senhor vereador Marcelo Ará, senhora Cristiane, as senhoras Samanta, Sabrina, desculpa, demais vereadores presentes também, entendi que a vereadora Thaís está presente remotamente, representantes do sindicato do CEP, senhora Cristiane, senhora Samanta, Sabrina, Carla, demais servidores aqui presentes, né, demais presentes, bom dia. Sobre o tema, né, que a gente está tratando aqui, ele envolve muitas categorias diferentes, né, e muitos pleitos que a gente vem tratando desde o início da gestão, que a gente identificou e que tem chegado a nós. Então, acho que para uma resposta mais efetiva, né, vou aqui prestar atenção em cada uma dos questionamentos de forma específica para responder de forma mais específica, né? E aí vou deixar, talvez, para responder os questionamentos que foram feitos no segundo momento ou agora. Tá bom. Tá, ok. Se Vossa Excelência permitir, pode ser para o segundo momento, porque as categorias podem falar, eu acho que engrossa e o senhor vai e responde. Senhora Cristiane de Souza, quer fazer o uso da fala inicial? Vê se foi aí. Está acontecendo alguma coisa, porque o 8 aqui está ligado. Aqui, ó. Vou desligar e vou ligar agora. Bom dia a todos e todas dessa casa. Agradeço a oportunidade à Comissão de Trabalho e Emprego e, em especial, ao vereador William Siri e à Ana Luísa, que se empenharam bastante para que essa audiência acontecesse. Meu nome é Cristiane, eu sou cozinheira escolar do município do Rio de Janeiro. Estou como diretora da Secretaria de Funcionários
do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e eu começo a minha fala agradecendo a presença do subsecretário, mas, mais uma vez, me entristece o próprio secretário de Educação não estar aqui. A gente vem buscando essa conversa direto com ele. Não estou desmerecendo de forma nenhuma a presença do senhor Antoine, porque ele vem nos recebendo, assim como o Ilma vem nos recebendo, mas a gente não está tendo respostas diretas das situações que a gente leva até a Secretaria de Educação. Então, é muito importante hoje, mais uma vez, deixar claro aqui que nós, funcionários administrativos, temos demandas específicas de cada setor e demandas que são prioritárias dentro de uma escola. A gente não pode mais conviver com a precarização e com a terceirização do trabalho dentro das escolas. No mais, eu acho que pode falar depois? Tá, obrigada. Som. Obrigado, senhora Cristiane. Eu vou passar então. Vou passar então para a senhora Samanta Guedes, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Estou preocupado de lá não. Senhora Samanta. Bom dia a todas e todos. Primeiro dizer que se nós faltarmos à nossa unidade escolar, a gente não pode mandar o coleguinha no nosso lugar. Tem que ser a gente mesmo. Então, lamentavelmente, mais uma vez, o secretário de Educação não aparece na Câmara dos Vereadores para dar resposta sobre educação. É impressionante, né? Também falar a respeito sobre o projeto de privatização que vem acompanhando as unidades escolares, que se hoje está batendo nos professores, já iniciou desde o tempo dos serventes, dos artífices de cozinha. Isso não é à toa, né? A maioria são mulheres e negras e comprova o machismo do prefeito Eduardo Paes sobre essa segmentação mais precarizada, né? É o famoso toma lá da cá em projeto de terceirização, onde, inclusive, essas funcionárias que vão passando de mão em mão de empresas têm problemas com o pagamento. Hoje, a cesta básica no Rio de Janeiro é em torno de R$ 735,51. Na verdade, ganha um pouco mais do que uma cesta básica os funcionários de escola. O segmento elementar, apesar de ter sempre atuado na SME, simplesmente são desprezadas e ficam no limbo, não aparecem, ganham menos do que um salário mínimo. As merendeiras, que deveriam ser reconhecidas como cozinheiras, não são reconhecidas porque vai aumentar um pouco o seu salário. Os agentes educadores hoje têm em torno de 290 alunos por agentes educadores, né? E hoje se faz muito debate sobre a segurança, mas esquece de falar dos porteiros, da importância dos agentes educadores. Hoje, o aluno especial é em torno de 20 para os agentes de apoio à educação especial. Os agentes de educação infantil não são reconhecidos. E o que é pior, a estratégia do prefeito Eduardo Paes, quando coloca a palavra agente, é para precarizar mais e sucatear o magistério, porque é um valor muito menor. É isso que acontece com os professores adjuntos de educação infantil, que ganham também menos do que os peixes
vez, mas cumprem a mesma função que os agentes de educação infantil e os professores de educação infantil. É o verdadeiro toma lá da cá, agora fazendo a contratação. Não é à toa que a doença da saúde mental aumentou, o problema de coluna também aumentou. Isso daí é como o prefeito Eduardo Paes trata os servidores. Agora, o que é o mais interessante, acaba o concurso público, começa a diminuir no segmento de funcionários no governo Eduardo Paes, quando a gente faz o debate dos agentes de apoio à educação especial, que ia ter o mesmo problema dos agentes de educação infantil, também foi no governo de Eduardo Paes, e a tendência só vem piorando. E agora a contratação de professores onde, na verdade, existe banco de concursados. Secretários escolares, se fosse numa escola privada, teria que ter o registro. Qual é a estratégia do prefeito Eduardo Paes para poder economizar dinheiro na educação? Faz um concurso e não cumpre a formação também desses profissionais, ou seja, não importa o segmento, o que importa é que ele diminui os valores para o concurso público e sucateia. Agora, eu queria fazer um questionamento para o prefeito Eduardo Paes, porque o Renan Ferreirinha, na verdade, ele só viaja, a grande verdade é essa. Se ele viveria com um salário de uma copeira, se ele viveria com o salário de uma cozinheira, se ele viveria com o salário de um agente de apoio à educação especial, de um agente educador, de um agente de educação infantil, secretário escolar. Por fim, quero falar com o prefeito Eduardo Paes. Para ele fazer acesso mais seguro, que ele coloque o gabinete dele, inclusive do seu secretário, dentro das áreas conflagradas, né, usando o nosso salário e o concurso público que tem que ser feito. Não existe essa que não tem orçamento, minha gente. O Rio de Janeiro, mais uma vez eu quero elencar, ano passado teve recorde de arrecadação. É uma questão de opção política. Agora, os mais atingidos são os nossos alunos. Não adianta o prefeito Eduardo Paes querer mascarar com terceirização. Sabe por quê? Porque o legado, a herança que se deixa para o futuro da cidade são os servidores públicos. Mas isso não deve ser à toa, né? Porque quem financia a campanha do prefeito, junto com quem anda com ele precisa retribuir com a terceirização e a privatização das creches. Obrigada. Senhora Samanta, muito obrigado. Agora, a senhora Sabrina Damasceno, diretora da Regional 3, CEP, que dispõe de 5 minutinhos. Quando tiver 5 minutos, aquela luzinha ali ao lado vai acender. Bom dia, meu nome é Sabrina Damasceno, sou agente de educação infantil. Hoje eu estou aqui, saúdo meus ancestrais, porém, eu venho aqui para falar para os meus descendentes. Sabe por quê? Porque hoje a gente luta por uma educação infantil de qualidade e uma educação fundamental de qualidade, né? Hoje, a gente quer formar cidadãos atuantes, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar da precariedade dos agentes de educação infantil dentro de sala de aula. No início, nós éramos os rostinhos bonitos das comunidades. Então, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores também, para fazer políticas públicas, usou nós, agentes de educação infantil, para
fazer as políticas públicas na favela. Éramos nós, pretas, periféricas e faveladas, que tínhamos toda a autonomia de fazer a educação infantil dentro das creches comunitárias, né? Começamos com o movimento da fraldinha e hoje nós somos chamadas de acessórios dentro do TJ, né? Nós hoje somos responsáveis por 34 crianças, como a Samanta anteriormente falou, 34 crianças, nós damos o rosto, a voz, a classe e a cor, porque nós somos profissionais da educação pretas e periféricas. Nós somos responsáveis hoje por toda a educação infantil, junto com as PAEIs e junto com as PEIs. Gente, nós fazemos o mesmo trabalho dentro da sala de aula. Nós educamos os alunos, nós cuidamos dos alunos, nós damos banho aos alunos, nós damos alimentação aos alunos e nós educamos, porque na LDB, a LDB é clara, ela diz que o cuidar e educar é indissociável. Nós não podemos cuidar sem educar. Quando a gente dá um banho, quando a gente dá um alimento, a gente cuida e educa a criança. O que é uma alimentação saudável, o que é uma higiene no corpo, né? Então, nós fazemos todo esse papel. A educação infantil hoje é excluída, porque nós temos pouca verba, como foi falado na última audiência pública que teve aqui, a verba cada vez mais vai se diluindo e a gente não tem condições básicas de trabalhar dentro da sala de aula. Como dizia Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne preta. Mas eu vou fazer um recorte aqui. A carne mais barata do mercado é a carne da mulher preta, favelada, que está dentro da sala de aula, dando voz, com lágrimas e suor, para que nossas crianças tenham garantido o mínimo básico da educação infantil, né? Como já dizia outra pessoa também, outro político, né, daqui, né, que não deixa de ser um ser político, fazer uma educação precária, né, é um objetivo, sabe por quê? Porque assim a gente não cria cidadão atuante que mude esse cenário que a gente está vivendo hoje dentro do Brasil. Nós precisamos lutar, e isso eu faço um apelo tanto para os agentes de educação infantil, quanto os agentes educadores, quanto os COMPAEI, todos eles que fazem parte de uma educação, vocês têm que tomar conta e lugar de todos esses plenários aqui, porque sem vocês a gente não consegue fazer política pública. Bom dia. Obrigado, minha amiga. Senhora Carla Cristina Cruz, representando o movimento Convoca PAEI 2019. Senhora Carla Cristina Cruz, representando o movimento Convoca PAEI 2019. A senhora dispõe de 5 minutos, tá bom? Aí quando tiver 5 minutinhos, essa luzinha vai acender. Bom dia, meu nome é Carla Cristina, eu represento o Banco de Concursados do concurso de professor adjunto de educação infantil de 2019. Embora essa plenária hoje não seja para falar da educação, né, infantil, é para falar sobre a qualidade da educação, não tem como nós falarmos da qualidade da educação infantil se nós não nos apegarmos à premissa que todo estudante de pedagogia escuta sequer, eu acho que desde o primeiro dia de aula até o último. O aluno é e sempre tem que ser o ser central de toda a aprendizagem. Mas como o aluno vai ser o ser central de toda a aprendizagem, se a pessoa que está ali para mediar a sua aprendizagem não tem condições de trabalho? Fica complicado, fica difícil, né? Quando a gente fala em contratação de profissionais da educação, eu não falo nem de professores, eu estou falando de profissionais, porque também houve contratação temporárias para A e E, né? E é complicado, porque muito está se falando aqui do lado do prejuízo educacional, né? Mas não se fala do prejuízo financeiro, porque o dinheiro público, ele é o dinheiro que tem que ser voltado para o público, né? Quando eu digo público, a sociedade.
E quando a gente faz contratação de profissionais, simplesmente a gente lesa a previdência do município, né? Porque esse profissional que está sendo contratado de forma temporária, ele não contribui para a previdência do município, ele contribui para a previdência federal. É um profissional aonde o Estado, ou melhor, o município, ele tem que gastar a sua verba pagando o FGTS. Quando se é o professor concursado, não se tem que falar em FGTS. Então, não consigo entender essa lógica de ter um profissional mais caro, mais custoso, a utilizar um profissional que foi aprovado, testado e aprovado pela própria prefeitura, testada por 2 provas práticas, objetiva e discursiva, submetido a uma prova de títulos, que também foi aprovado, e amarga uma espera no banco desde 2019. Isso eu estou falando de PAEI. Só que tem gente que está na espera do banco desde 2016. Então, assim como a primeira colega falou, que ela fez alguns questionamentos ao prefeito, eu gostaria de fazer somente um lembrete a ele. PAEI não é professor adjunto, é professor, tá? Eu tenho a formação de professora. Eu não sou professora adjunta. No meu diploma não está escrito pedagoga adjunta, está escrito pedagoga. Então, com muito orgulho, eu sou pedagoga. O adjunto não me diminui em nada. O adjunto está para mim como está fixado no dicionário, andar junto. Não quer dizer que eu sou menos que PEI, em momento nenhum. O outro lembrete que eu gostaria de fazer a ele é que antes de ser pedagoga, antes de ser advogada, antes de ser professora, eu sou um membro integrante da Sociedade do Rio de Janeiro. Eu voto, eu faço parte dessa cidade. Ano que vem é um ano de pleito, né? Onde o prefeito vai sair do seu gabinete, sim, e ele vai para as ruas, sim, ele vai prometer de novo, sim, e aí ele vai procurar a classe que ele hoje mais achata, que é a classe da educação, desde a cozinheira até o professor. Aí ele vai lembrar que existe. Sabe por quê? Ele vai querer voto, ele vai precisar. E aí ele vai de novo dizer, vota, porque eu vou convocar vocês. E não vai. Depois ele vai vir com a mesma história. Eu não tenho verba. Ou ele ofende diretamente a minha inteligência, ou ele realmente me chama de burra. Porque ele faz postagens, juntamente com o secretário, sentado na cadeira, na frente de um banco do Brasil, dizendo o seguinte, mais verbas para a educação. Aonde estão essas verbas? Porque a única coisa que eu escuto é que não tem verba para nada. Não tem verba para merenda, não tem verba para convocar, não tem verba para aumentar ticket, não tem verba para nada. Mas, em contrapartida, ele me faz uma postagem, o senhor Ferreirinha, dizendo, até que, enfim, novos recursos estão chegando para a educação brasileira. Para quê? Que ele pede mais recursos para a educação carioca se não está sendo investido, porque pelo menos nós não estamos vendo. A única coisa que eu vejo é uma propaganda, muito bem feita, por sinal, dizendo simplesmente que tudo funciona às mil maravilhas e que ele simplesmente está esperando ser novamente eleito. O que eu já digo, né? Professor tem que fazer a sua meia-culpa, sim. Se está do jeito que está, é porque essas cadeiras aqui estão vazias. Porque nós não saímos dos nossos lugares, nós não nos mexemos para vir aqui cobrar. Então, a gente tem que assumir também o nosso erro. Se está do jeito que está, é porque nós estamos permitindo que fique assim. As coisas têm que mudar. Não dá para eu fazer um concurso público, reclamar que eu não sou aprovado, ou que eu não sou convocado em WhatsApp, em Facebook, mas eu não querer estar aqui para participar. Não é o meu direito. Eu não estou aqui falando por mim. Eu falo por 12 mil. Imagine se tivessem 12 mil pessoas aqui cobrando da mesma forma que eu estou. Então, eu quero agradecer imensamente o vereador pelo convite. Gostaria de agradecer ao subsecretário, mas fico imensamente envergonhada novamente de não ter a presença, né, do secretário. Obrigada. Obrigado, Carla. Quero chamar agora o senhor Franklin Rodrigues, representando os agentes educadores. Bom dia a todos e todas.
quem nos assiste na TV Câmara também. Sou Franklin Rodrigues, agente educador 2, trabalho na rede municipal desde 2011. Falar sobre os profissionais não docentes, educadores invisibilizados do seu trabalho educativo, perpassa por 2 pontos. Primeiro, compreender que o processo de desvalorização profissional é uma situação histórica do campo da educação. E segundo, é necessário também considerar 3 conjuntos de competências que esses profissionais precisam ter para executar as suas tarefas no espaço escolar. A primeira é a de especialista num determinado campo de conhecimento técnico. O segundo é de habilitado na metodologia de sua função educativa específica. E terceiro, o educador escolar, ou seja, alguém preparado e comprometido com a educação e com a proposta político-pedagógica na unidade onde atua. Desta maneira, a minha fala ela vai ser direcionada pela importância desse momento presente, aonde, junto com educadores não docentes e claro, a comunidade escolar e parlamentares, adquirindo nesta audiência um papel de denunciar a realidade material que desvaloriza esse profissional. Quando realizamos um recorte para demonstrar a necessidade de se pautar as condições de trabalho desses profissionais, na cidade do Rio, precisamos, na mesma medida, levantar o que é importante para reverter tal situação. Assim, a valorização profissional ela perpassa pelas condições de formação, carreira, remuneração e jornada de trabalho digna. No caso dos agentes educadores 2, que possuem na sua descrição sumária o trabalho de prestar apoio às atividades educacionais mediante orientação, inspeção e observação da conduta do aluno, a fim de atender à segurança de crianças e jovens, dentre outro um conjunto maior de atribuições específicas que não cabe neste momento de fala, mas coloca em evidência o princípio do trabalho educativo deste profissional, que é o agente educador 2. Além disso, a nossa realidade concreta, ela se apresenta de um modo geral em um movimento contraditório, onde o desvio das nossas atividades dificulta o trabalho que deveria ser educativo. Isso por quê? Porque a nossa diversidade de realidades e perfis de unidades escolares, tomando a dimensão da rede carioca, as nossas atribuições elas são engolidas por uma lógica pouco estruturada e que revela o processo, então, de desvalorização profissional. E que, às vezes, se apresenta ainda de maneira sutil ou agressiva. Assim, o trabalho educativo se constitui, muitas das vezes, de um amadorismo, por desconsiderar o olhar pedagógico do exercício do agente educador 2. Portanto, o trabalho deste profissional, ele precisa ser reconhecido como um trabalho especializado, de conteúdo técnico-pedagógico, o que só ocorre com uma formação específica, e para isto nós temos um plano municipal que, desde 2018, reúne um conjunto de estratégias, aonde eu vou mencionar 2 aqui, que dialoga muito com essa audiência pública. A primeira é a estratégia 15.1 do nosso plano municipal, que visa instituir uma política pública de formação dos profissionais da educação. E o segundo, mais específico, é a estratégia 17.26, aonde menciona o cargo do agente educador 2, que, claro, corrigiu a sua escolaridade, mas deixou a formação de fora. O que precisamos garantir no orçamento, que aí, abro um parêntese, nesta quinta-feira será discutido nessa casa uma audiência para tratar do assunto do orçamento na educação. Então, é importante que o agente educador ele também entre nessa pauta orçamentária, pois a sua atuação técnica e pedagógica, ela requer que essa formação específica seja garantida. E isso não é uma demanda somente dos agentes educadores, como a gente está percebendo aqui nessa audiência. Ela é uma necessidade dos profissionais não docentes. E, por fim, eu queria trazer, em consonância com o movimento que está acontecendo em âmbito nacional, nós temos 2 projetos de leis que tramitam e que favorecem a discussão que está sendo apontada aqui na cidade do Rio de Janeiro hoje. O projeto de lei 2531, do ano de 2021, que instituirá o piso nacional para os profissionais não docentes,
bem como o projeto de lei 1540 de 2023, que pretende garantir em âmbito nacional a jornada de 30 horas, sem prejuízo a esses servidores. Então, encerro a minha fala citando Carlos Marighella, aonde nos incentiva a permanecer na luta pela escola pública. Assim, a única luta que se perde é aquela que se abandona. E nós estamos aqui comprovando que esse é a nossa pauta, a educação pública e de qualidade. Obrigado. Obrigado, Franco. Dando sequência, vereadora Thaís, caso Vossa Excelência queira falar, só sinalizar, tá bom? Vou dar sequência aqui à senhora Anália Timóteo Gomes, representando as cozinheiras escolares. Minha amiga, você dispõe de 5 minutos, tá? Aí quando der os 5 minutos, a Luizinha ali vai... Ok. Valeu, obrigado. Bom dia a todos e todas e todos. Agradecer aí a Secretaria e o vereador Siri por essa oportunidade. Para além da falta de concurso público, já tem para mais de uma década, a gente também sofre com as condições de trabalho precarizadas. Falta de profissionais, desvio de função, assédio moral constante, assédio moral de equipe diretoras e também dessa secretaria, da Secretaria de Educação, que não se debruça sobre as condições de trabalho das merendeiras. E aí a gente tem um adoecimento em massa das merendeiras. Isso não é balela, isso é fato. Há mais de 2 décadas, o CEP vem sinalizando o adoecimento por falta de condições de trabalho e mão de obra. Até aqui a gente não conseguiu avançar em nada, só o adoecimento total da categoria. Nós temos quase menos de 10% das profissionais ainda em condições de trabalhar, porque nós temos pesquisa que afirmam que o nosso tempo útil de trabalho é de 5 anos, no máximo 5 anos. Com todas as precariedades que a Prefeitura apresentou, e a gente ultrapassou esse limite, o que a gente tem é uma categoria adoentada, com sequelas irreversíveis, sem condições de se aposentar, porque quando se aposentam com vários problemas de saúde, o salário fica abaixo do salário mínimo. Então, é muito penalizada a situação das cozinheiras escolares. E aí a gente tem como fato de que as cozinhas são o coração das escolas. Se não tem alimento, não tem aula. A gente sempre está tendo que se desdobrar para poder conseguir manipular os comensais dentro das cozinhas, com as faltas de condições, com tudo que já foi apresentado aqui, adequação de material e mão de obra. E aí a gente pensa que essa precarização não se resolve com a terceirização. O que a Prefeitura faz é afirmar as faltas de condições de prestar um serviço de qualidade para essas crianças. A gente tem uma população que necessita dessa alimentação por conta do desemprego em massa, por conta de todas as mazelas que a gente enfrentou aí nos últimos anos, e a gente não tem nenhuma proposta da Prefeitura para melhorar esse setor. O que a gente tem cobrado nas audiências as condições de trabalho, né, que a gente sabe que não melhorou em nada. A gente pensa que quanto que gasta a Prefeitura com cada empresa terceirizada para prestar esse serviço de alimento nas escolas. Porque o que a gente vê são as companheiras terceirizadas sem salário. Então, isso prejudica ainda mais a oferta dos comensais das crianças. A gente pergunta também qual o impedimento para se reconhecer a lei das cozinheiras escolares, né, regulamentar. Por que a Prefeitura não se adequa? Qual o impedimento para esse reconhecimento? O que a gente vem aqui denunciar, e a gente denuncia dia após dia aqui nessa secretaria, nessa casa, são
que a gente não tem mais condições de permanecer dentro das cozinhas escolares com toda a precarização que está sendo apresentado. A gente pergunta também a essa secretaria por que o concurso público para melhorar as cozinhas, já que a gente tem como proposta o aumento de mão de obra, as condições de trabalho dentro da cozinha e, como um todo, dentro da escola, evitando com que essas companheiras que ficam adoentadas sejam precarizadas ainda mais com o desvio de função. A gente observa que toda a violência que estava ao redor da escola já adentra os nossos portões, porque a gente tem falta de profissionais em todos os setores. A gente aguarda essas respostas todos os dias, em todas as reuniões que a gente tem ido com o Antoine, com o Wilman, né, no GT, para tentar minorar ou discutir proposta para a questão dos funcionários, e a gente não consegue avançar. Então, é isso. É isso. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Cristina Maria Basílio da Silva, representando os servidores elementares. Cinco minutos, tá? Obrigada, vereador Siri. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cristina Basílio. Eu sou servente lotada na Secretaria Municipal de Educação há 29 anos, na mesma unidade escolar. Estou também representando os servidores de nível elementar de todas as secretarias, e venho aqui consternada a minha indignação, como a de todos os companheiros, por ser lotada, concursada e não ser pertencente ao quadro da SME. A Secretaria Municipal de Educação não nos reconhece como servidores da educação. 29 anos trabalhando na mesma unidade escolar, como não pertence à SME. Não só a minha categoria de servente, como a de todos os outros servidores. Recebemos um piso. Piso não, nós não temos piso. Nós recebemos um vencimento base. O meu é R$ 1.073. Como a companheira falou aqui anteriormente, gostaria de saber se o secretário da Educação, o prefeito, consegue sobreviver, não é viver, sobreviver com esse salário. E quando nos aposentamos, vamos receber isso ou menos. Estamos presos aos empréstimos do Santander, que nós somos obrigados, querendo ou não, porque às vezes estamos num sufoco desesperador e temos que recorrer ao empréstimo, que nem podemos, mas nos enforcamos cada dia mais. Vivemos na miserabilidade, vivemos numa situação análoga à escravidão. Nada mudou, nada mudou. Continuamos no serviço escravizados, não somos reconhecidos. Trabalhamos muito nas escolas, nos hospitais, nas diversas secretarias. Estamos lutando para sermos contemplados com um plano de cargos e salários.
Isso é o mínimo que o servidor pode receber para, quando aposentar, ter uma dignidade de comprar o seu alimento e o seu remédio, que hoje, trabalhando, não temos. Não temos. Essa semana eu falei com a companheira Ana Luísa, eu estava muito desesperada. Não mudou, mas eu entrego na mão de Deus, porque é Ele que sustenta. Estamos passando necessidade, muita precariedade. Pensam que viemos aqui fazer demagogia, falar da boca para fora? Não! Isso é a realidade do servidor público municipal, da educação, da saúde e diversas outras secretarias. Temos companheiros trabalhando com 50 anos de prefeitura, porque tem que morrer trabalhando. Não pode aposentar, não tem esse direito, é escravo. Servidor público municipal hoje, ele está na mesma condição de antigamente, da escravidão. Então, nós tentamos já por diversas vezes também ser recebido pelo secretário Renan Ferreirinha, sem nenhum sucesso. Prefeito Eduardo Paes, nem se fala. Este mesmo que não recebe o servidor nunca, nem com o recurso dos nobres vereadores desta casa. Viemos tentando aqui por diversas vezes que alguém aqui, estou nervosa, me desculpe, perdão aí. Mas é impossível não ficar, gente, é impossível, impossível. Nós tentamos aqui com os nobres vereadores um encontro, uma reunião com o prefeito. Nós precisamos que ele sente à mesa e ele fala a realidade, se tem condição ou não, mas eu creio que tem. Como os companheiros também já disseram aqui, a prefeitura tem dinheiro. Para propaganda, tem os milhões. Para o servidor, nada, nada, apenas um reajuste de 5%, que não acrescenta nada na nossa vida, nada. Então, o servidor de nível elementar também, que está lotado nas outras secretarias, pedem socorro. Já tivemos aqui audiência pública, agora está uma frente parlamentar. Gostaria de saber a quantas andas, qual o andamento está esse processo da frente parlamentar para o plano de cargo e salário do servidor de nível elementar. Porque precisamos de uma resposta e de uma solução. O que não dá é para continuarmos como estamos, sofrendo. Gostaria que vocês tivessem um olhar de misericórdia sim, porque é impossível, gente, é impossível sobreviver. Mais uma vez eu vou dizer, não estou aqui falando da boca para fora para comover ninguém, não, não estou. Essa é minha realidade de muitos. Tem companheiro lá dentro da prefeitura que não tem o dinheiro da passagem para ir para o trabalho. Não tem o dinheiro da passagem. Imagina, gente, você querer ir trabalhar, você necessita, precisa, né? E você não tem dinheiro nem para sua passagem. Imagina para o alimento, para os seus gastos do mês. Então, eu peço aqui uma resposta. Eu aguardo uma resposta porque nós já viemos aqui por muitas e muitas, inúmeras vezes e até hoje não tivemos uma conclusão. Eu agradeço aqui a minha fala, ao nobre vereador William Siri, a companheira Ana, que muito nos acolhe com muito carinho. Obrigada a todos, um bom dia. Obrigado, Cristina. Na minha fala inicial, eu cometi um equívoco, porque quando eu falei sobre secretário escolar, que não tinha nem
não receber nem o salário mínimo, mas no caso são os servidores elementares, né? E digo isso porque, subsecretário, assim que eu cheguei nessa casa, uma das primeiras pessoas da educação que eu conheci foi a Cristina, assim. E realmente é uma luta, Cristina, enfim, é uma luta já que é dura, e ver uma servidora de 29 anos na mesma unidade não ser reconhecida, assim, muito entristece a gente, mesmo como um agente público, né? Porque a gente quer uma cidade melhor e sabe da importância dos servidores, mas eu acho que essa audiência serve para isso, e é por óbvio, não é para comover, é uma luta, e é uma fala muito forte para a gente, mas ao mesmo tempo incentiva cada vez mais a gente a lutar para que isso se resolva o mais rápido possível. Esperamos que hoje mesmo nós tenhamos alguma boa notícia aqui, não só para os servidores alimentares, mas para todos que está sendo discutido aqui, para todas as categorias. Bom, dando sequência, queria chamar a senhora Flaviane Sarmento, representante das AAEs. Obrigado. A senhora dispõe de 5 minutos, tá bom? Bom dia a todos, a casa. Gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui representando as agentes de educação especial. Tivemos falas aqui comoventes, que a gente sabe que hoje a Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria que está adoecendo os seus servidores. Pessoas que se concursaram para trabalhar com amor e afinco pelo seu trabalho, né, pela sua função, acaba, no decorrer, né, da sua vida funcional, adoecendo a cada dia. E os agentes de apoio à educação especial, uma função tão recente, tão nova, tão importante e contemplada nas leis da educação especial, da inclusão, tão desrespeitada. Primeiramente, o seu Antônio, que está aqui, me conhece muito bem de outras reuniões, de muito já debatemos sobre educação especial e sobre inclusão, vai pela questão de que não reconhece o apoio pedagógico que a função do agente de apoio à educação especial exerce dentro das escolas. Não adequando a escolaridade, com N desculpas, a secretaria sempre negligencia aquilo que deve ser feito. Para que a educação, para que a gente possa oferecer uma educação de qualidade e para que a gente possa respeitar os profissionais que estão dentro das escolas. Uma escola, ela é uma engrenagem, e a engrenagem, se tiver defeito em qualquer parte, ela não funciona. Então, os apoios docentes e não docentes da escola precisam ser respeitados e valorizados. Seja daquele que limpa o banheiro da escola, aquele que presta o apoio dentro da sala de aula, como são as agentes de educação infantil e agentes de apoio à educação especial. Não são reconhecidos, não são valorizados, são desrespeitados nas suas funções, porque sempre nos impõem coisas que não estão contempladas no nosso edital, nos fazendo como assistencialistas, sendo que a gente tem a Lei 6432 de 2018, que diz que somos apoio pedagógico. Está contemplado no nosso edital que nós temos funções referentes à execução de atividades com o aluno em sala de aula. E vocês continuam negligenciando todas as nossas funções e nos colocando de canto dentro das escolas, desrespeitando quem somos, a nossa formação que não é dada pela secretaria, pelo contrário, a gente tem que buscar por conta própria formação e adequação, porque tem contemplado no nosso edital que nós temos um público-alvo. Esse público-alvo hoje são 7 deficiências que nós precisamos atender nas escolas. E como a gente atende sem informação, sem ter adequação? Não tem condições. Porque essas crianças precisam ser bem assistidas. Elas não são objetos, elas são pessoas e tem que ter a sua dignidade respeitada dentro das escolas. Né? Então, a gente, mais uma vez, vem perguntar à secretaria até quando
vão continuar negligenciando e desrespeitando, desvalorizando os seus profissionais, que vocês mesmos concursaram, botaram o edital na rua. Franklin falou muito bem aqui sobre as leis, sobre questões de formação. Vocês sabem que muitos dos funcionários que estão dentro da escola hoje já têm formação adequada, mas não são contemplados, né? A colega falou aqui agora sobre o plano de carreira. Plano de carreira esse defasado, desrespeitoso, que não contempla todas as funções que trabalham nessa engrenagem que é a educação. Eu não me estenderei muito, porque eu acho que a gente tem outras pessoas para falar e está, de fato, nítido que a Secretaria precisa se mobilizar. Tivemos aqui, 16 de março, a derrubada do veto para concurso público para agentes de apoio à educação especial, com a formação adequada. E a Secretaria até agora não se mobilizou em nada. E a gente tem aí 1.000, no máximo, de agentes para mais de 20 mil, porque se ano passado nós tínhamos 20 mil crianças com deficiência na rede, não vai dizer para mim que é menos esse ano. Então a gente precisa que a Secretaria tenha boa vontade de fazer aquilo que é de fato direito das crianças e responsabilidade da Secretaria. Eu agradeço a minha fala. Muito obrigado, Flaviane. Agradeço, querido. Quero chamar o professor Jefferson Vinco, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Você dispõe de 5 minutos. Parabenizar o vereador William Siri por presidir essa audiência tão importante. Parabenizar todos os presentes aqui, mulheres e homens de luta. Eu sou professor de Geografia da Rede e eu quero, como professor, me solidarizar à luta dos profissionais não docentes, porque não existe escola, unidade educacional que se pense fora da dinâmica profissionais docentes e não docentes no Rio de Janeiro, no mundo, no Brasil. E é muito curioso, Siri, e a todos presentes aqui, porque não há nenhum vereador nessa casa, não há nenhum político, nenhum parlamentar no Brasil que não use de sua personalidade pública para defender a educação. Seja o Eduardo Paes, o secretário, o subsecretário, os vereadores, todo mundo fala em melhorias educacionais, em luta educacional, mas a gente precisa discutir qual educação a gente está falando aqui. Que educação a gente quer? E foi muito falado aqui, muito bem, e eu quero pontuar isso com todos aqui presentes, que há um movimento de neoliberalização da educação no Rio de Janeiro. A gente está vivendo ataques constantes e achatamento das carreiras em um nível nunca antes visto, na tentativa e na concretização das contratações de professores, contratações de agente de apoio educacional. E a pergunta que eu quero fazer, e quero que fique para a nossa reflexão, é que educação o prefeito, os seus secretários estão discutindo hoje. Como professor, como alguém que está em sala, esteve em sala e foi fruto da escola pública, a gente sabe dos vínculos que construímos com a cozinheira, com os porteiros, com os agentes educadores, os antigos inspetores. A educação em totalidade, ela é fruto da unidade para atender alunos, para atender responsáveis em plenitude. E o que a gente vê hoje é a degradação e a decomposição das escolas no Rio de Janeiro. Eu percorri muitas escolas nessa cidade. Em todo lugar que eu passe, que eu entro, eu encontro merendeiras readaptadas que entregaram anos de sua vida e hoje não conseguem mais estar, porque a vida de uma cozinheira, de uma merendeira escolar é de 5 anos, segundo o estudo da Fiocruz. A gente tem em todas as escolas do Rio de Janeiro profissionais não docentes, ou estão readaptados ou estão recebendo abaixo de um salário mínimo. Essa é a realidade. A gente precisa discutir que a educação que a gente acredita como servidores da cidade do Rio de Janeiro, onde eu tenho reconhecimento, estabilidade e oportunidades de desempenhar um bom trabalho e atender a comunidade escolar, alunos, professores e responsáveis. A gente não pode acreditar que esse modelo
anunciado pelo Eduardo Paes, pelos seus secretários, é o caminho para a educação pública no Rio de Janeiro. A gente sabe que a educação pública muda vidas, transforma realidades, mas é uma educação pública que confia na carreira, na estabilidade, na formação, na qualidade de vida de seus funcionários, de seus servidores, que não servem a um governo, mas servem ao Estado, servem à cidade do Rio de Janeiro, em todas as grandes zonas, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Centro. A gente está aqui para rediscutir e, como professor, eu quero me solidarizar e somar a luta de profissionais não docentes, porque nós estamos na linha de frente por discutir, disputar a educação pública de qualidade. Estou com vocês, seguimos a luta, vamos juntos. Obrigado, gente. Obrigado, professor Jefferson. Eu vou passar, então, para a senhora Cristiane, do CEP, aí depois Vossa Excelência faz sua explanação também, respondendo às perguntas. Então, gente, hoje nós estamos vivendo momentos de total violência fora e dentro das escolas. E pensando nisso, há uma necessidade de termos o quadro de profissionais de educação completo dentro dessas escolas. Não dá para hoje um agente educador com uma escola que tenha 200 ou 1.000 alunos ter apenas um agente educador. Não dá para numa escola que atende pelo menos 400 comensais ter apenas 3 merendeiras, e nesse quadro de 3, pelo menos 1 ou 2 já é readaptada, que só está ajudando. Não dá para dentro da educação infantil ter agentes de educação infantil que por muitas vezes tem que ficar em sala de aula sozinhas, porque a professora, a PEI ou a PAEI, falta, e ela tem que ficar com todos os alunos. E como a Sabrina colocou, o cuidado é enorme com essas crianças. Não dá para a gente ficar com uma agente de educação especial com 30 alunos especiais, como vem acontecendo. Numa escola que tem 30 alunos incluídos, ter apenas uma agente de educação especial. Como dar conta disso? Como não dar conta de uma secretaria com apenas um secretário escolar para dar conta de tudo que tem que ter dentro de uma secretaria? Ajudar a própria direção, a atender aluno, a atender responsável. Como dar conta disso tudo? Como dar conta de você trabalhar 29 anos dentro de uma escola, limpando, ajudando, se entregando e não ser reconhecido? Como dar conta da falta de todos esses profissionais, porque é melhor terceirizar e precarizar ainda mais do que colocar um concurso público de cada setor. Porque a terceirização, ela adoece mais ainda. Porque essas pessoas terceirizadas, esses trabalhadores terceirizados que estão dentro das escolas, eles também adoecem como nós adoecemos. Todos eles estão doentes também. Por quê? Porque são poucas pessoas para trabalhar e falta de condições de trabalho. E é no total das escolas. Nós hoje temos profissionais de educação adoecidos psicologicamente, um monte deles parando de trabalhar pela psiquiatria, readaptando, porque o processo de doença está enorme dentro das escolas. Não é mais possível a gente ficar num local aonde falta-se tudo, inclusive o respeito a esses educadores. Não dá mais para a gente aceitar ir numa reunião e não ter respostas. Quanto tempo nós viemos aqui nessa casa, nós vamos às reuniões, nós participamos dos GTs e não temos respostas. Não dá mais.
A gente precisa escutar ou não ou sim. Mas a gente precisa ter uma resposta. Fazem 10 anos, vão fazer 10 anos o nosso plano de cargos e salários. Precisamos que a prefeitura revisite esse plano para que garanta a toda a categoria a valorização e a carreira de cada um de nós. É preciso que todos nós façamos parte do plano de cargos e salários. Não dá para deixar ninguém de fora. E por isso, a gente precisa fazer um estudo desse plano que está aí, que não é bom para nós. E revisite ele e faça de forma diferente, e faça de forma melhor, e garanta tudo que a gente precisa. Não dá mais para a gente, da cozinha, ficar aguardando uma lei que já foi votada nessa casa, ser reconhecida pelo Executivo. Nós somos cozinheiras escolares, nós não damos lanchinho. Nós fazemos até 5 tipos de refeição diariamente. A gente visa o bem-estar do alunado. E quando você terceiriza a mão de obra dentro da cozinha, você tira o vínculo com esse aluno. Porque o terceirizado, ele está ali trabalhando de forma precarizada e ele não tem tempo de sentar com o aluno e falar, vamos lá, vamos comer, experimenta isso aqui, beterraba é bom. Feijãozinho, eu não como feijão com caldo, tia. Então a gente passa o feijão na peneira, a gente tira o caldo, deixa só o caroço. A gente faz o que é possível e impossível para dar uma alimentação de qualidade para essas crianças. Mas tem que ter um vínculo. E o vínculo está em nós, funcionários concursados. Que nós estamos ali e damos a nossa camisa sim pela educação. É isso, nós precisamos ter um olhar de respeito e de valorização dessa secretaria, desse prefeito, por nós, profissionais de educação, educadores não docentes. Obrigada. Muito obrigado, senhora Cristiane. Subsecretário, agora com Vossa Excelência, para responder. Obrigado. Vou comentar aqui, responder especificamente o conjunto de falas e os questionamentos. Falar no geral, acho que foi tocado a questão de valorização e de provimento também dos profissionais. A gente se deparou há 2 anos com uma série de demandas, de pautas, das várias categorias que compõem servidores da educação, e todas, evidentemente, que trabalham em conjunto para fazer a educação acontecer, e vem tratando essas pautas e avançando em muitas delas. No geral, para começar pelo questionamento do presidente, excelentíssimo vereador William Siri, acho que existe um compromisso da prefeitura, não só de ter uma agenda de valorização, de recomposição salarial, mas também de conseguir pagar os salários de 13º em dia e manter a sustentabilidade da folha. Num contexto, evidentemente, onde o país não cresce há 10 anos, o prefeito Eduardo Paes tem esse compromisso de reajuste e de provimento também, como a gente tem feito nos últimos 2 anos. Algumas vezes, aí falando no específico, nós esbarramos em pautas específicas em questões jurídicas, como no caso aqui que foi falado do AEI e do AE, existia uma indicação para o enquadramento de escolaridade, em ambos os casos. No caso do AEI, houve um óbice jurídico que foi levantado aí pelo nosso órgão jurídico e o STF, de fato, se pronunciou pela inconstitucionalidade desse reenquadramento, tal como ele estava proposto, e o mesmo óbice jurídico se colocou aqui na questão do AE. Não obstante,
a gente vem avançando em várias agendas e, a despeito de obstáculos jurídicos e burocráticos, né, como no caso recente, onde houve uma determinação do TCM para que fosse retirado de várias categorias, né, merendeiras, agentes educadores, inspetores, o adicional de qualificação, porque eles haviam sido objeto de um reenquadramento para o nível médio, né, continuaram recebendo o adicional de qualificação para o nível médio, e aí houve uma determinação expressa do TCM para que o gestor retirasse essa qualificação, esse adicional, né, o que resultaria numa redução da remuneração desses servidores. E aí nós nos reunimos com o órgão jurídico para contornar isso que seria um grande prejuízo para os servidores. Conseguimos criar um adicional de incentivo à capacitação, né, que pudesse compensar essa perda, e estamos regulamentando agora o adicional de qualificação para que aqueles que têm o nível superior, e não são poucos, né, possam receber por isso, né, coisa que não vinha acontecendo, e com isso ter um aumento real de salário. No caso também dos secretários escolares, né, havia sido ofertada uma formação do nível intermediário, embora mal avaliada pelos próprios servidores que acompanharam essa formação, mas isso não resultou em nenhum tipo de adicional, conforme previsto legalmente. Então, nosso esforço foi de viabilizar esse pagamento, né, responder a essa agenda, a esse pleito legítimo, e conseguimos fazer isso. E agora vamos ofertar esse ano a formação em nível avançado, né, para que aqueles que já completaram os 8 anos e podem pleitear isso, possam também receber esse adicional. Então, avançando assim nessas diversas pautas. No caso das nossas merendeiras, né, nós temos avançado, inclusive, no GT, que foi aqui citado, mas também numa mediação, inclusive, com o CEP e acompanhada pelo Ministério Público, na figura do Dr. Rogério Pacheco, onde a gente vem não só revendo a regra de alocação, uma resolução extremamente defasada que dispõe sobre como você aloca as merendeiras nas unidades escolares, então, qualificando isso, mas a gente já vem atuando também, né, nas unidades, principalmente aquelas que só dispunham de 2 profissionais para servir os alunos, né, e aí garantindo que você tenha um terceiro posto, minimamente. Mas estamos também em passo de publicar a resolução que atualiza todas as regras para a alocação desses profissionais, mas, para além disso, né, a gente vem respondendo aos pleitos que vem aparecendo no âmbito desse diálogo. Muitas vezes né, foi trazido aqui a questão de uma circular do portão que estaria vigente, né, e eu esclareci que essa circular não tinha valor normativo, e imediatamente desautorizei esse procedimento, né, e estabelecemos que deveria ser revisado o tipo de readaptação, muitas vezes do profissional que era objeto de readaptação, e que, se ele tinha condições de trabalhar na sua função, né, próximo da sua função precípua, deveria, né, ser priorizado o trabalho nessa função da cozinha, mesmo que não em contato direto do aluno, mesmo com restrições, né, por exemplo, de lidar diretamente com determinados utensílios de cozinha ou em relacionamento direto com o alunado. E atuamos na escuta de casos específicos também que fossem trazidos. Então, atuando nessas pautas de valorização, né, na medida, evidentemente, também daquilo que é possível fazer juridicamente, outras vezes, né, como no caso da lei que estabelece, né, o reenquadramento como cozinheira, né, a gente buscando aí ainda a implicação prática disso, porque essa lei ela não traz as revisões específicas no sentido de quais atribuições passam a constar no rol de atribuições das merendeiras, mas sem por isso desmerecer
evidentemente, a categoria, né, avançando quanto a isso. Quanto à opção de trabalhar com empresas terceirizadas, né, que já é uma escolha de política pública prevista legalmente, aí antiga, né, é importante dizer que ela não resulta, né, em você simplesmente se desfazer da responsabilidade, em última instância, que você tem para aqueles contratados. Exemplo disso, né, são os casos onde houve atraso de pagamento por parte de empresas, e eles aconteceram, né, empresas que já vinham atuando na prefeitura desde a última gestão e que tinham seu pagamento em dia por parte da prefeitura, mas que, não obstante, vinham atrasando recorrentemente o salário das funcionárias. A gente, em todos os casos, dialogamos diretamente com essas funcionárias, aí no nosso dever como agente público, como gestor público, tomamos todas as providências no sentido de cobrar as empresas, sancioná-las, multá-las e até, quando necessário, rescindir o contrato que estava vigente, né, como foi feito no ano passado com uma empresa, e eu lembro a época, eu inclusive era o secretário, né, e tomei a frente dessa questão na época. Então, a gente vem avançando. Em relação ao provimento, né, é importante dizer que existe uma agenda, sim, de provimento, né, que não é só, não se restringe à questão dos professores. Em relação aos agentes educadores, né, foi feito já o provimento, né, de cerca de 700 agentes. Em relação aos agentes de apoio à educação especial, há um pedido, vereador, para a realização de novo concurso, né, e a contratação temporária, ela intervém dentro daquilo que é também a previsão legal para que ela aconteça. Desculpa cortar, mas tem previsão? A gente não tem data ainda para acontecer, tá? O pedido está tramitando, ele evidentemente depende da autorização, e aí de acordo também com o orçamento ser liberado para isso, tá? Mas assim, existe, assim, não só a gente fez o pedido, mas a gente vem acompanhando de perto toda a tramitação para que ele possa acontecer. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de informar essa casa sobre o pedido e o processo de andamento também para que ele pudesse ser acompanhado por aqui. E nesse ponto, né, a contratação temporária, a gente está lançando mão dela dentro daquilo que é a previsão legal, ou seja, em todos os casos, né, ou quando você tem um afastamento temporário ali, né, você tem o professor no quadro, mas que está, ou o servidor, né, digo professor porque a gente fez no caso de professor, mas que está afastado temporariamente, né, e aí o contrato vem suprir aquela vaga durante aquele tempo, ou porque de fato você não tem um banco de concursados e você precisa avançar com aquele pleito. Então, assim, a gente, em relação também, né, a formações, está no nosso planejamento e a gente vem avançando com isso, a oferta de formação para todos os servidores, tá? Inclusive aqueles que têm nível elementar, né, a gente, inclusive, dialogando com alguns entes para ter um programa de incentivo, né, a continuidade da escolaridade desses servidores também, para que eles possam, com isso, beneficiar de alguns adicionais e serem reenquadrados. Então, a gente vem avançando com as pautas, mais uma vez, assim, todas as pautas de valorização estão na agenda, né, inclusive o Vale Alimentação, que foi citado aqui, né, mas isso é feito com responsabilidade, pelos diversos órgãos que acompanham, comissões de despesa, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, no seu papel, né, de pleitear, cobrar e acompanhar, mas evidentemente que a gente precisa e entende, né, que a gente tem um compromisso também com o pagamento em dia dos salários, pagamento em dia do 13º, né, e com a política de valorização, e que a Prefeitura vem avançando e vem se esforçando de priorizar valorização e provimento e avançar nessa agenda, reconhecendo, né, e aí deixando claro para todos, que
existem ainda uma série de demandas nas quais nós precisamos continuar avançando. Claro que não estou aqui para dizer que está tudo perfeito, né, que não há necessidade da gente continuar avançando, tanto no provimento como nas pautas de valorização, né, que a gente reconhece como legítimas, dentro das possibilidades, mais uma vez, do que permite a lei, do que o gestor pode fazer dentro da lei, né? Mas nós temos avançado e a gente aqui se compromete a continuar avançando, né? E não só naquilo que a pauta geral de valorização, de reajustes periódicos, né? E aí o prefeito já falou, né, dessa intenção da prefeitura de dar reajustes periódicos e esses reajustes para que não tenha aí uma defasagem salarial ao longo do tempo, né? E a gente retomou essa pauta, né, que vinha, infelizmente, sendo esquecida, delargada, né, pela gestão anterior, mas também de forma específica, né, com aqueles pleitos, essas categorias, né, e aí como os pleitos que eu citei aqui, né? Então, assim, estamos avançando numa série de pleitos. Outros, como eu disse, esbarram, né, em questões jurídicas hoje já até sacramentadas pelos tribunais, então não é possível você avançar, né? Mas existe uma série de coisas em que é possível avançar, nós avançamos e continuaremos avançando, né? Espero aqui não ter deixado de lado nenhum questionamento, né? Pelo menos anotei, né, dos que eu anotei aqui, não ter deixado de comentar, né? Mas me coloco à disposição para continuar aqui respondendo, né, e encaminhar também as agendas que surgirem a partir dessa audiência, né, seja de forma geral, seja de forma específica para a categoria, seja também, mais uma vez, falando de casos específicos que devam ser observados ou tratados nas unidades escolares, tá? Porque não é possível que a gente fale de assédio por parte de gestores, onde ocorrer, isso é inadmissível e nós nunca deixamos de atuar e sempre atuaremos, então, e a gente sempre esteve aberto aí a receber essas demandas, a dialogar de forma permanente, a receber diretamente no gabinete do secretário, pela subsecretaria também, perdão, não só os representantes das diversas categorias, mas todo e qualquer servidor, né, que queira aí colocar, que tenha necessidade de colocar alguma questão para que a gente possa avançar nessas pautas. Obrigado. Obrigado, subsecretário. A vereadora Thaís está ali ainda, que ela tinha aberto... Acho que ela saiu. Enfim, porque a gente está indo para o finalzinho. A gente está indo para o final aqui, mas, subsecretário, duas coisas que eu queria levantar, que é o seguinte, assim, até te agradeço também pelas respostas, mas são nas respostas também que a gente vai vendo um pouco da lógica da prefeitura, e teve um momento que o senhor falou assim, há uma escolha por terceirização porque está prevista na lei, assim. Eu acho que isso mostra para a gente essa característica da própria gestão Eduardo Paes por uma escolha pela terceirização. E no momento seguinte, eu até pergunto se está previsto o concurso público, e o senhor não tem isso claro, mas tem claro que a questão da terceirização, e quando acontece alguns, que não são alguns, né? Vira e mexe, acontece, a gente recebe de empresas que não pagam, e aí a gente tem que reclamar, e faz uma fala aqui no plenário e tal. Então, isso mostra realmente esse processo de terceirização. E uma outra coisa que eu já ouvi diversas vezes, tanto a secretária de Fazenda, como o próprio Eduardo Paes dizendo, as contas estão no azul, porque pegou em 2021, pegou em 2021 com essa herança do Crivella, e que nós, da oposição, do PSOL, nós reconhecemos, e nós falamos naquele primeiro momento, lá em 2021, estamos em 2023 agora, vamos ser oposição, porém com uma responsabilidade, porque sabemos o que o Crivella fez, e passou em 2021, depois de 2022, nós começamos a ouvir
de toda a prefeitura e principalmente do Eduardo Paes dizendo, pode cobrar porque nós estamos no azul. E quando a gente ouve isso e vê a realidade da educação, a gente só pode ter como clareza o seguinte: esse no azul tem uma gestão cada vez mais que vai partir para a terceirização e para os concursos não só dos agentes que não tem nem a data ainda, mas concursos para agente educador, secretário escolar e cozinheiros e assim por diante, não foi falado aqui. Isso traz claro para a gente o que é o Eduardo Paes e qual é a gestão, porque não é só na educação, quando vai para os guardas municipais é a mesma lógica, quando vai para a saúde é a mesma lógica, essa é a gestão do Eduardo Paes. Então é bom para que a gente tenha clareza e assim a gente vai começar, já tá fazendo isso, né? Disputar um modelo de gestão, porque o secretário, o subsecretário coloca muito claro aqui, há uma escolha por terceirização que é prevista na lei. Então assim, o que cabe a nós, e eu sei, subsecretário, não é de forma nenhuma individualizando em Vossa Excelência, é só mesmo caracterizando cada vez, né, aonde que nós temos que lutar e qual tem que ser nosso foco. O nosso foco é contra esse processo de privatização do Eduardo Paes e que nós tenhamos que estar cada vez mais unificados e estar lutando contra isso. Bom, eu quero me colocar sempre aqui à disposição, a Comissão de Trabalho e Emprego, para lutar, né, contra essa precarização das condições de trabalho, porque como o Eduardo Paes já falou diversas vezes, a secretaria, a cidade está no azul, então poderia muito, o senhor, por exemplo, não falou dos reajustes do Vale Alimentação, assim, não vindo essas falas, a gente começa a cada vez mais compreender, e é isso, assim, quero me colocar à disposição para lutar contra esses direitos que cada servidor e servidora tem, mas se depender do Eduardo Paes, a terceirização vai avançar cada dia que passa na educação também. Secretário, quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade aqui. Gostaríamos sim, né, do secretário Ferreirinha, mas o senhor sempre está aqui à disposição, respondendo todas as perguntas. E quero agradecer também a nossa querida Cristiane, que representou aqui o CEP, e todos e todas de cada categoria, vamos à luta, eu estou com vocês, o quanto mais audiências a gente puder fazer, nós vamos fazer, chamar o secretário, falar naquela tribuna, organizar, mas sempre, estar nas ruas é fundamental e movimentar cada sala de aula, cada cozinha, o nosso ambiente escolar é fundamental, porque se depender da gestão do Eduardo Paes, no futuro vai ser 100% terceirizado a escola da cidade do Rio de Janeiro, que é tão fundamental e que nós sempre, né, buscamos uma escola com qualidade e que entregue ensino de qualidade, ensino público e com servidores na sua totalidade. Obrigado mais uma vez a cada um e cada uma, e aqui encerro essa audiência pública. Boa tarde.